É sempre muito bom, estava falando com eles ali no começo, que é sempre muito bom quando a gente vem pregar após um retiro, após uma retirada, porque a gente já vem com gás, né? A gente já vem com gás a mais, assim. Então é sempre muito bom, é sempre muito gratificante, assim. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo lá em Efésios, no capítulo 4. Efésios capítulo 4, depois de Gálatas. Vou ver a hora aqui, se não me perco. Então, a partir do verso 17, queria fazer uma leitura discorrida desse texto, de uma maneira que a gente pudesse refletir no decorrer do texto. E eu queria te convidar a embarcar nessa reflexão nessa noite, que a gente possa captar cada detalhe ali de cada trecho desse texto, porque ele é muito rico, tem muita coisa que a gente consegue reter aqui desse texto. E eu queria fazer essa leitura junto com vocês. Amém? Então, a partir do verso 17, diz assim: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à devassidão, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Aí a gente faz uma pausa aqui. E nesse primeiro trecho, olhando para o texto e olhando para mim, e eu te convido a olhar para você também, a gente consegue enxergar aqui dois grupos e logo a gente se identifica com um deles. Porque é inevitável que a gente não se enquadre aqui num desses grupos. Ou a gente é do grupo dos... Claro, nós somos gentios, mas ou a gente é do grupo que vive da maneira antiga, na ignorância, a gente continua vivendo da maneira como a gente vivia antes de conhecer a Cristo, ou muitas vezes a gente se encontra hoje com o nosso coração endurecido, ou a gente perdeu aquela sensibilidade que a gente tinha antes. E por último, que é o grupo que eu não quero estar, e eu não quero que ninguém aqui esteja, é esse grupo que se entregou à devassidão, que comete todo tipo de avidez, toda espécie de impureza. E quando a gente lê aqui, nossa, mas Paulo está insistindo mesmo, ele está falando de algo muito sério, deve ser algo muito pesado. Esse tipo de impureza que ele está falando são coisas que estão muito além, muito distantes do que eu vivo hoje. Mas não. E mais para frente a gente vai ver algumas coisas aqui que estão incluídas nesse tipo de impureza que Paulo fala. Então vamos seguir aqui no texto, no verso 20, ele continua. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E aqui mais uma vez, a gente deve estar pensando agora. Sim, é claro, eu aprendi mesmo. Eu ouvi falar de Jesus e eu aprendi sobre Cristo. Estou aqui, estou no culto, estou na igreja. Já sou convertido, conheço o Evangelho, eu sei a palavra. Mas aí ele continua, no 22. Quanto à maneira antiga de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então Paulo está nos dizendo que nós precisamos nos despir, ou seja, nós precisamos remover aquelas vestes que nós vestíamos antes. Nós precisamos nos desfazer daquele ser que nós éramos antes de aprender sobre Cristo. Há um verso atrás a gente estava falando, sim, eu aprendi sobre Cristo.
sim, eu ouvi sobre o Evangelho, eu aprendi, eu conheço. E aí ele fala, então, se você aprendeu e se você conhece a Cristo, olha só, vamos falar aqui da maneira antiga de viver, como que você vivia antes disso? Para refletir. Então, agora você deve viver dessa maneira. Agora você deve abrir mão de algumas coisas. Desejos enganosos que enganam o nosso coração. E aí a gente pode se perguntar também, mas para quê? Tem gente que se pergunta, para quê? Se Deus me aceita do jeito que eu sou. Não é mesmo? Mas Deus me chamou do jeito que eu sou, Ele me aceita do jeito que eu sou. Cara, embora haja uma verdade nessa afirmação, essa verdade ela pode ser facilmente corrompida se a gente não entender a clareza, o verdadeiro sentido do que significa que Deus me chamou como eu sou. Não, mas Deus me chamou como eu era, mas eu não devo mais ser o mesmo. Deus ele nos chama, venha como estás, mas não continue o mesmo. E aí Paulo vai responder também, tá, para que, Paulo, que eu vou me despir do meu velho homem, né, se Deus me aceita do jeito que eu sou? E ele vai dizer no 23, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Irmãos, eu não posso me vestir de novas vestes se eu ainda estiver vestido com as minhas antigas vestes. Não tem como. Não faz sentido. Se antes eu vestia uma roupa e agora eu fui convidado a me despir dessa velha roupa, eu fui convidado a experimentar de uma transformação de vida, de uma nova maneira de viver. Eu não consigo passar a viver da nova maneira se eu não deixar de viver da maneira antiga. Jesus mesmo ele fala sobre isso, mais ou menos lá em Lucas 5:36, quando ele fala que ninguém tira um remendo de roupa nova e costura numa roupa velha. Se fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajusta à velha. E aí tem toda a explicação ali, claro que isso tem muito a ver com a nova aliança, com a antiga aliança, mas é um pouco sobre isso, sobre a maneira com que vocês viviam, agora deixa um pouquinho de lado, agora existe uma nova maneira de viver. E aí tem toda a explicação, né, que enfim, todos já sabem, né, se eu pegar um retalho novo, botar numa roupa velha, depois que eu lavar, certamente vai ter um buraco ainda maior do que tinha antes, porque o retalho novo ele vai se encolher, e a roupa velha ela vai se expandir. E aí no verso 25, Paulo ele continua: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês, e não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. E aí que tem alguns pontos interessantes que Paulo... Lembra lá atrás que Paulo falava que se entregaram a toda a avidez, a devassidão, todo tipo de maldade, e aí eu falei, nossa, deve ser coisa muito pesada. E aqui ele fala, a primeira coisa que ele fala para abandonar, a mentira, que é algo que passa tão despercebido no nosso dia, que é algo que muitas vezes a gente nem dá bola. A mentira, tudo bem, se eu mentir algo referente a algo sério, algo muito maior, que vai envolver muitas pessoas, aí eu entendo. Mas uma mentirinha aqui ou ali, não... Cara, mentira é mentira.
E ele vai falar no verso 27, não deem lugar ao diabo. Esse tipo de afirmação, esse tipo de pensamento, é basicamente ele está convidando o diabo a ficar do meu lado, né? Não, mas isso é só... nada a ver. Eu não quero me adiantar, tô me cuidando para não me adiantar, porque eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente. Então vou seguir aqui. E um outro ponto interessante que fala aqui é aquele que furtava. Quando a gente ouve que alguém furtava, a gente pressupõe que essa pessoa ela furtava porque talvez ela não tivesse... isso eu estou dizendo aqui no texto, tá? Quando a gente ouve no furtava aqui, tá falando sobre condições. A gente imagina que eram pessoas muito pobres, que tinham que pagar um imposto muito alto. Talvez ela não tivesse condições, ela roubava aquilo ali para ela se manter, alguma coisa no sentido assim. E aí, veja que Paulo ele fala que aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, né, para ter condições. E ele não fala assim, para ter condições de sobreviver, ou para você ter condições de comprar o seu alimento. Não, olha o que ele vai falar, para que tenham o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha a generosidade aí. E acima de tudo, não deem lugar ao diabo, não dê chance, não dê brecha. Verso 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Cara, e aqui é uma outra coisa, né? O que é uma palavra torpe, né? É uma palavra de baixo calão, é um palavrão. Cara, se o texto está falando, a gente está lendo a Bíblia, gente. A gente não está lendo um post no Instagram, a gente está lendo a Bíblia. A gente crê que a Bíblia é ou não é a verdade de Deus? A nossa regra de fé. Tem gente que vive falando palavrão. E quando é repreendida, aqui na igreja mesmo, ainda tem coragem de dizer, nada a ver, isso aí não tem nada a ver. Cara, eu não sei que tipo de Bíblia essa pessoa está lendo, mas não é essa mesma aqui. Porque eu acho que na Bíblia dessa pessoa não está falando sobre isso. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ponto. Palavrões transmitem graça para alguém? Eu acho que não. E nós deveríamos ter prazer em obedecer isso. Não ficar arrumando desculpa, não ficar arrumando justificativa. Ah, nada a ver, nada a ver. Normal. Isso não tem nada a ver. Tem tanta coisa mais... Tem gente que fala assim ainda, né? Tem tanta coisa pior no mundo, tem tanto pecado mais cabeludo e tá me pegando no meu pé por causa de um palavrão que eu soltei aqui. Salmo 112 vai falar assim, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Nós deveríamos ter prazer em obedecer a palavra de Deus e não tentar encontrar motivos para continuar agindo da mesma maneira, não tentar encontrar desculpas para nos justificar, mas obedecer. Verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Aí, olha o tipo de maldade que Paulo estava falando. Olha o tipo de... Ele fala ali, né, devassidão, umas palavras bem pesadas, né? E aí a gente já imagina algumas outras coisas. Mas olha o tipo de maldade que ele está falando, olha o tipo de pecado que ele está falando. Amargura, uma coisa que é tão fácil de a gente cometer. Basta uma simples palavra para amargurar o nosso coração. A indignação, nem se fala. A gente não pode ver algo que a gente acha que está errado, que já logo sai chutando tudo. Não, está errado. A ira. Enfim,
infelizmente, é algo que a igreja hoje tem vivido, é que nós perdemos a noção da gravidade do que é o pecado. O pecado ele foi normalizado. O pecado ele foi separado em pecados menores, pecados sem importância, pecados médios, pecados maiores. Ah, não, porque se é escândalo, se é adultério, pecado. Mas uma mentira, tem tanta coisa pior. Galera, o pecado, seja ele qual for, desses que estão listados aqui ou vários outros lugares, eles têm o poder de nos tirar da presença de Deus. Eles têm poder de nos levar à condenação eterna. É isso que é o pecado. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é literalmente, como diz o significado da palavra, errar o alvo. Nós estamos indo em direção a Deus, e quando nós pecamos, nós mudamos o caminho, estamos indo para outra direção. E que direção é essa? A direção da condenação. E a gente perdeu essa noção da gravidade que é o pecado. Até a palavra pecado, às vezes parece que é tão clichê, parece que já foi banalizado até. Pecado, é pecado ou não é pecado? É pecado ou não é pecado? Só se vê isso, mas não se vê uma reflexão. As pessoas vão para redes sociais perguntar para outras pessoas o que é pecado, o que não é, mas não vêm para a palavra. E quando leem, passam batido. Falou da mentira, opa, peraí, não, acho que é esse. Esse aqui, não, pular o texto aqui, esse aqui está tudo certo. Falou da ira, não, acontece. Mas não há uma reflexão, não há uma análise. Olha essa reflexão que interessante do John Piper, que ele fala que a razão por que pecamos é porque é prazeroso. Não pense que o pecado é algo ruim, que você vai ver ali e não vai querer fazer porque você sabe que é ruim. Não, a razão pelo qual nós pecamos e somos inclinados a pecar é porque é algo prazeroso na maioria das vezes. Porque é algo que satisfaz os desejos da nossa carne, os desejos do nosso coração enganoso. Ninguém peca por dever, por obrigação. Ninguém acorda um certo dia e fala, que belo dia para pecar. É claro que não. E aí, outra reflexão também de C.S. Lewis, que ele fala assim: nós somos criaturas de meio coração. Nós estamos brincando com bebidas, com sexo, com ambição, enquanto uma alegria infinita nos é oferecida. Somos como criança ignorante que quer continuar fazendo bolinhas de barro no cortiço porque não consegue imaginar o que significa um feriado à beira-mar. Somos satisfeitos muito facilmente. O que ele quer dizer? Ou seja, nós temos uma alegria infinita, nós temos uma promessa eterna nos aguardando. E nós nos deixamos corromper, nós nos deixamos levar por prazeres temporários, coisas pequenas. Como ele fala aqui da criança, não, eu quero continuar brincando, E os pais querendo ir aproveitar um feriadão na beira-mar, porque todo mundo que trabalha sabe como é prazeroso aproveitar um feriadão, descansar, mas a criança não tem noção disso. Para ela o prazeroso é continuar brincando onde ela está. E muitas vezes nós somos essa criança. E Deus está chamando, não, mas vem aproveitar, olha o feriadão que vai ter lá na glória. Não, mas esse aqui tá bom. A teologia clássica, que inclusive o pastor Carlos ele sempre repete aqui na igreja, ela diz que nós temos 3 inimigos. Nós temos o diabo, nós temos a carne e nós temos o mundo. Sim, um desses inimigos ele está dentro de nós. Ele está aqui, é isso aqui. O apóstolo Paulo também ele vai falar sobre isso em Gálatas 5. Ele vai dizer assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contra o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam.
Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Cara, tem uma lista aqui, né? Muitas vezes a gente até relaciona o pecado apenas com imoralidade sexual, mas muitas dessas coisas aqui, elas estão aqui dentro. Pertencem ao inimigo, que é a carne. Ciúmes, inveja, egoísmo. Aqui dentro do meu coração, onde só Deus consegue ver, tem ervas daninhas que, se eu não podar todos os dias, elas vão crescer e vão tomar conta do meu coração. Assim é com todo mundo. Aí dentro, só Deus consegue enxergar aí dentro do teu coração. Eu não consigo, o Kleber não consegue, o Vitinho não consegue, o pastor não consegue, mas Deus, ele consegue sondar o teu coração. E tem algumas ervas daninhas aí dentro que tomaram espaço, que talvez por deixar passar despercebido algumas dessas coisas, você foi esquecendo de podar. E hoje elas cresceram, e hoje elas tomaram conta do teu coração. Aqui dentro tem o ego, uma das piores coisas que o ser humano, eu acho que experimenta hoje, assim, é o ego, cara. Que coisa horrível. É o tempo todo tendo que batalhar aqui dentro. Ai, sites. Pô, fica na tua aí, cara. Fica na tua aí. Não, velho. Tu é bom, tu é o melhor, tu é o cara, tá? Fica na tua, cara. Senhor. É o tempo todo aqui, ó. Lutando. Não, porque tu faz tudo muito bem, porque isso, porque aquilo. E não tô falando de outra pessoa te elogiar, não tem problema nisso. O problema tá aqui, ó. Tá em mim. Soberba de achar que a gente é melhor que os outros. Falta de empatia, de olhar o outro e não sentir o que ele sente, não chorar com ele, não. Orgulho. Irmãos, cuidado com os detalhes. Essa é algo. Quando eu estava preparando a palavra e meditando e ouvindo o que Deus queria falar, foi algo que, de todo o texto que eu escrevi, de todo o esboço que eu escrevi, eu acho que a palavra que mais se sobressaiu aqui foi detalhes. Pecados que passam despercebidos. O diabo, ele é astuto, ele é mais inteligente do que todos nós juntos. Gênesis 2 vai dizer, o diabo, ele foi astuto. Ele não chegou naquela forma macabra que todo mundo imagina, pegando fogo e com aquela risada maléfica e até hoje ele não vai chegar desse jeito. Ele é astuto, ele é inteligente, ele é cuidadoso, ele sabe onde ele está indo, onde ele está pisando, ele sabe onde tocar. Cara, a gente perde essa noção também. A gente se achar tão orgulhoso, tão santo, que o diabo de alguma forma não vai conseguir me tentar em nenhuma das áreas da minha vida. Outro dia, faz muito tempo, conversando com alguma pessoa, e essa pessoa achou algum motivo ali em mim para falar: tu tá usando isso aí, mas tu sabe que isso aí é do diabo, né? Eu vou falar o que era Pokémon Go. E aí eu assim, cara, pô, mas se a gente for entrar nessa, então, meu amigo, tem tanta coisa que é dele aí que... Tá. Daí eu não lembro qual foi o rumo da conversa, mas tipo assim, era um colega de trabalho, e todo dia, e eu vendo aquilo ali na mesa, no Instagram, aí vinha a foto de uma mulher, ele... Olha aqui, não pra mim, né, pra outro.
Aí eu assim, isso aí não é do diabo. Então são coisas assim, ó, que entraram na normalidade, que passam despercebidas, e a gente acaba selecionando aquilo que a gente quer considerar como pecado e aquilo que a gente não quer considerar, e a gente vai tomando isso para a nossa vida, e quando vê, aquilo está fazendo parte ali, virou rotina. 1 Pedro 5, ele vai dizer assim, ó, estejam alertas e vigiem, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Cara, é muito isso. Alguém já viu como que é um leão caçando? Leão felino, cara. Não se ouve os passos dele. Não se vê a chegada dele. E quando a caça menos percebe, tá na boca dele. E é assim que o diabo age. A mensagem que eu queria deixar aqui com isso é, galera, cuidado ao minimizar os pecados. Não dê espaço pro diabo. Não diminua o poder do pecado, seja ele qual for. Não diminua o efeito que ele pode causar na sua vida. Para com esse nada a ver aí. Esse nada a ver aí é o mesmo nada a ver que o diabo está falando ali. Não, nada a ver. Come essa fruta aí, ó. Vou trazer alguns exemplos aqui. Pedir para Deus muita sabedoria, porque coisas meio polêmicas. Mas propostas discretas. E aí, tá fazendo o quê? Tá sozinho? Tá em casa? Né? Ficar sozinho com alguém, fora do namoro, fora de um relacionamento. Eu sei que muita gente pensa que isso é clichê, cara, porque é só gente mais velha que fala isso. Mas é porque só quem passou sabe. Não, foi só dei uma carona até lá na casa, só levei em casa, nada demais. Foi só uma olhadinha. Foi só uma mentirinha. Foi só, aí vai indo, né? O inho, quando vê, quando tu menos perceber, né? Tá indo pro inferninho, né? Desculpa, irmão. Não podia perder. Alguns pecados eles passam despercebidos, talvez nós nem sabemos, nós nem temos esse entendimento de que seja pecado. E tudo certo, a Bíblia dá respaldo para isso, mas não é por falta de interesse, não é por falta de conteúdo, não é por falta de instrução, não é por falta de Bíblia, talvez seja só por falta de querer mesmo, de não querer saber, de não querer deixar, de não querer largar a mão de alguma prática. Então, é que nem assim, né? Todo mundo fala que... Tu já viu como é que é produzida uma salsicha? Cara, eu nem quero ver, cara. Que se eu ver, eu vou parar de comer prensadão, cara. E é assim, muitas vezes é assim, a pessoa até sabe que não é bom, mas não quer largar. Não quer ir atrás, descobrir que essa prática está aqui, ó, está nessa lista aqui. Ela não quer. Mas nós somos chamados a uma nova maneira de viver. Eu estava pensando um pouco sobre isso, sobre o novo nascimento, né? Afinal, como que a gente identifica, o que seria um novo nascimento? Porque eu já sou convertido, então logo, né, se presume que eu já nasci de novo. Mas algumas coisas ainda se confundem aqui. Tem gente que acha que vir nos cultos toda semana significa que isso é um novo nascimento. Tem gente que acha que orar, ler a Bíblia 1, 2 horas por dia significa que houve o nascimento. Ser uma pessoa gente boa, olha, não é a minha aparência que vai mostrar que eu nasci de novo. Não é o fato de eu ser uma pessoa gente boa, não é o fato de eu vir na igreja toda semana, não é a forma que eu louvo, que eu levanto as mãos, que eu faço meus devocionais. Tudo isso é uma bênção, mas isso, infelizmente, nos dias, não sei se posso dizer nos dias de hoje, porque os fariseus já faziam tudo isso, cara. Isso não é sinônimo de novo nascimento.
O novo nascimento ele implica em uma transformação de dentro para fora. Tudo isso aqui são coisas que a gente pode enxergar, são coisas que a gente pode ver. Todo mundo pode me ver aqui na igreja, todo mundo pode saber que eu leio a Bíblia, todo mundo pode saber que eu faço meus devocionais, todo mundo pode me achar uma pessoa muito gente boa. Mas aqui dentro é que é o ponto. Aqui dentro é que vai mostrar se eu realmente nasci de novo ou não. Ele é uma transformação de dentro para fora. O novo nascimento ele é um ato específico no momento da conversão, beleza? Mas agora que nós ouvimos, que nós aprendemos, que nós entendemos, nós precisamos passar pelo processo da santificação. E esse é um ato contínuo, é um ato que nós vamos ter que viver até a volta de Cristo. É santificação, todos os dias. E santificação ela implica no quê? Mudança de atitudes, precisamos deixar algumas coisas para trás, precisamos crescer na fé, mudar o nosso coração, converter os nossos caminhos, pedindo perdão. Ou seja, se despir do velho homem dia após dia. O Martinho Lutero, o grande reformador aí que todo mundo conhece, ele falou o seguinte, uma frase até famosa sobre isso. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. E é isso. Tem gente que se batiza e pensa, pronto, agora eu sou crente, agora eu vou para o céu. Mas aí continua vivendo da mesma forma, continua vivendo da mesma maneira. E esquece de se santificar. Estava lembrando também de uma situação que aconteceu que... e assim, pessoal, não é uma questão de legalismo, de imposição. É uma questão de reflexão, de autoanálise. E eu estava pensando sobre isso assim, mas a gente erra, a gente é humano, a gente é carne, a gente vai pecar, isso não é inevitável. Mas a questão não é tu não pecar. A questão é que tu precisa te arrepender. E o arrependimento ele vai trazendo essa transformação. Então, se alguém aqui nessa noite se identificou com essa palavra e você tem insistido em permanecer praticando alguma dessas coisas que foram faladas aqui, não por mim, mas pelo próprio apóstolo Paulo, pelo que a própria palavra nos traz, seja ela qual for, seja a menor delas, seja uma mentirinha, seja uma invejinha, talvez você ainda não tenha entendido o que Cristo te oferece. Se você sente que talvez ainda não entendeu porque você não tem lutado, não porque você não tem errado. Isso todos nós vamos errar, todos nós vamos pecar. Mas se você não tem lutado contra isso, talvez você não entendeu ainda o chamado de Cristo para ti. Se você não entendeu ainda, então se esforce, se apresse para entender antes que seja tarde. E aqui é onde entra a boa notícia. A boa notícia é que Cristo ele oferece reconciliação com Deus. Ele oferece justificação pelos pecados, ele oferece o perdão. Ele já pagou por esses seus pecados. Agora você precisa abrir mão, você precisa deixar nos pés da cruz. Deixa ele te transformar por inteiro, não só uma metade, não só um pedaço. Deixa ele te transformar por inteiro, não fique de meio coração, como a gente viu aqui. Que não sejamos como a roupa remendada, que toda vez que Deus vem e nos lava, aparece uma brecha maior ainda. Leve a sério o seu relacionamento com Deus, com Jesus. Alguns vão até dizer, então para que eu vou deixar de pecar se Deus ele sempre está me perdoando? Mas a questão é, cara, Deus ele sempre dá a chance de nos arrepender. Mas não é para que a gente continue pecando.
mas para que o nome dele seja glorificado. Paulo vai dizer em Romanos 5, que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça transborde ainda mais? Porque ele vai dizer um pouquinho antes, né? Onde abundou o pecado, ou seja, onde havia pecado, agora muito mais a graça. Onde havia o pecado, onde abundou o pecado, agora superabundou a graça. Ou seja, quer dizer então que a graça vai cobrir todos os meus pecados, mesmo que haja pecados. Não, não é isso. E aí Paulo vai dizer, de maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma nova vida. Sim, o batismo ele te deu uma nova vida. O batismo ele te trouxe sim uma nova criatura. Ele te fez uma nova criatura, mas primeiro você precisa sepultar a velha. Primeiro você precisa matar a antiga. Tem gente que prega que o evangelho é só a segunda parte, é só a ressurreição de Cristo, é só a vida gloriosa de Cristo, mas esquece do sofrimento de Cristo, esquece que ele morreu primeiro, ele teve que se entregar primeiro numa cruz. E aí a consequência disso é que eu acabo querendo somente viver a recompensa, mas não quero viver aquilo que eu sou chamado a viver. Tome a sua cruz e siga-me. E para fechar então, só verá a Deus aquele que obedece. E às vezes a gente esquece como que o pecado entrou no mundo, né? É aquilo que eu falei antes, pecado, só coisas muito cabeludas, né? Como é que o pecado entrou no mundo? Desobediência. Deus deu uma única tarefa para Adão, né? E essa única tarefa ele conseguiu falhar. Cara, não coma. Ah, por quê? Por que eu não posso comer? E para quê? Como tem gente que hoje fala, questiona, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Se nada a ver, se isso, se aquilo. Cara, não coma. Obediência. E o pecado entrou no mundo por aí. Foi lá e comeu. Desobedeceu. Cara, uma coisa tão simples. Que parece pelo menos ser tão simples, né? Toda criança desobedece, todo adolescente desobedece os pais. Vai fazer? Ah, não vou. Mas tem que fazer isso. Ah, mas por quê? Desobediência. Ah, mas é diferente. Cara, para de justificar, para de arrumar desculpas para continuar fazendo o que não é para fazer. A gente precisa parar. Hoje, infelizmente, a gente vive na era da opinião, né? Da argumentação. Todo mundo tem uma opinião para tudo, todo mundo tem um argumento para tudo, uma desculpa, um motivo, uma justificativa. Cara, só sinto dizer, mas se continuar dessa forma, tu não vai dar espaço pro que Deus tem para fazer na tua vida. Tu não vai dar espaço para viver a nova vida. Tu vai ficar vivendo isso e arrumando desculpa até o último dia, e até no último dia vai ter desculpa, né? Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Aparta-te de mim que eu não te conheço. E algumas pessoas, infelizmente, vão continuar justificando seus próprios erros até esse dia. Mas que Deus tenha misericórdia, que nessa noite o nosso coração seja tocado por essa palavra, que a nossa mente se abra, o nosso entendimento se abra, os nossos olhos se abram. Só quem obedece vai viver uma nova vida. E quem vive uma nova vida só vive essa vida se arrepender, se houver uma transformação. Então eu queria convidar vocês para fechar os olhos nesse momento. A gente tirar um minutinho para refletir, para olhar para dentro de nós. Talvez nós sejamos aquele segundo grupo que Paulo falou. Vocês já ouviram, vocês já aprenderam, vocês já conhecem o Evangelho, vocês já conhecem a Cristo.
mas continuam a viver da mesma maneira. Tudo bem, vocês não são o primeiro grupo, aquele que se entregou aos pecados, mas você também não largou de mão a sua velha vida.